Hoje eu trago para você um vídeo mostrando na prática, né, de como que você pode sim mudar a sua vida usando DeFi e cripto. E quando eu falo mudar a sua vida, é tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Com sucesso, né, na tua parte financeira, ou com fracassos, onde você pode sim perder tudo o que você está investindo. Esse é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei aqui no meu canal e eu acredito que possa ajudar muita gente. Eu vou usar a minha própria vida e a minha experiência de anos para poder mostrar para vocês como tudo isso funcionou para eu poder mudar não somente a minha vida financeira, mas também da minha família. Vem com o professor, que conhecimento enriquece. Bora aqui comigo então, povo rico. Hoje eu tô aqui para poder fazer um vídeo um pouquinho diferente, né? É mais um vídeo de auxílio do que propriamente dito um tutorial, algo que eu sempre faço aqui para vocês. Eu tenho tentado fazer esses tipos de vídeos mostrando na realidade o que tem acontecido e até mesmo agradecer, né, toda a força que vocês têm dado aqui para o canal, principalmente nos vídeos, né, esses últimos vídeos que eu tenho produzido aqui, como por exemplo esse do hacking da Solana, bateu mais de mil visualizações, né? Então para o canal isso é realmente um número bem bacana. Tudo isso é orgânico, como vocês podem ver, tem vídeos que não ultrapassam nem 200 views, né? Então, muito obrigado pela força, pela ajuda e por tudo que eu tenho feito aí para poder ajudar também o pessoal e o brasileiro a mudar de vida, porque se nós dependermos do nosso governo, dependermos, né, da nossa economia, nós não conseguimos sair do lugar. Essa é a grande verdade. Então, sim, nós temos que buscar estratégias que possam nos auxiliar e ajudar a gente a melhorar de vida. E foi realmente assim que eu consegui mudar a minha vida. Então, para esse vídeo, eu separei aqui, fiz aqui um esqueminha, que eu quero dividir em 3 partes, tá? Ganância e conhecimento, é a primeira parte do vídeo. Depois a gente vai para diversificação e realidade de vida e terminamos o nosso vídeo falando de autonomia e segurança, tá? Eu acho que esses são 3 grandes pilares para você conseguir ter sucesso ou fracasso na sua vida financeira. Que fique claro que tudo que eu vou falar aqui, ele não funciona somente para o mundo cripto, tá, pessoal? Ele funciona para todos os tipos diferentes de investimentos, desde os mais seguros até os mais diversificados. Então, para mim, assim, eu acho que são pontos que são fundamentais e essenciais eu trabalhar no meu canal, porque através desses 3 pontos eu consegui nos últimos 7 anos mudar muito a minha concepção e hoje eu tenho uma segurança muito maior para poder diversificar, para poder ter rendimentos bacanas, para poder fazer uma viagem, uma reforma, uma troca de um carro, segurança para os meus filhos, que é o que eu acredito que você está procurando aqui. Porque se quando você pega no YouTube e vê a faixa etária que mais assiste o meu canal, é de 30 a 45 anos. Então, você está na minha idade. Eu vou fazer 40 anos semana que vem. Então, se você tem mais ou menos entre 30 a 45, é porque você está tentando buscar uma segurança a mais, não somente para você, mas também para a sua família e o futuro das pessoas que você ama, ok? Então vamos lá, vamos começar com esse ponto aqui, que para mim é o ponto-chave que muda, é uma chavinha que vai mudar na sua cabeça, no seu cérebro, tá? Que é a parte da ganância e a parte do conhecimento. Para mim, são fatores essenciais para o teu sucesso. Ganância. Isso daqui destrói você. A ganância está completamente ligada ao teu fracasso. Se você não tomar, se você tomar cuidado aqui, ó, a ganância ela vai destruir a tua vida, tá? Ter ganância, pessoal, é você querer sempre ganhar. Não importa se você já ganhou, mas você vai querer ganhar sempre. E muitas vezes essa busca, né, por ganhar sempre pode ser a sua destruição. Então você tem que tomar muito cuidado com ela. E eu vou mostrar na prática isso. E conhecimento, né? Coisa que brasileiro não quer ter. O brasileiro ele não quer estudar. O brasileiro ele quer ganhar dinheiro rápido. Seja com aposta esportiva, com tigrinho, seja com day trader, né? Então ele nem praticamente nem estuda direito e já acha que é um grande trader. Aí vai lá naquelas porcarias, né? De os binários, naquelas lorotas que o pessoal acaba vendendo, né?
olha, eu tô aqui na minha mansão, olha, eu tô aqui no meu carro super importado, né? Então você acaba entrando nessa onda do enriquecimento rápido. Olha, eu estava na rua um ano atrás e hoje eu tô aqui milionário. Então tudo isso para mim é o primeiro ponto-chave que nós temos que colocar. E eu vou colocar como exemplo a minha vida, porque não tem nada melhor do que falar aqui da minha vida em si, tá? Eu não sei se você conhece um pouco da minha história, mas eu não comecei no mundo cripto, tá, pessoal? Meu primeiro canal foi esse daqui, chamava Tá Fácil Não, era um canal de biologia. Isso vai fazer 10 anos agora, mês que vem, tá? São 10 anos de YouTube, né? Então, eu comecei a produzir conteúdos na internet, principalmente porque eu, como um biólogo, como professor de biologia, eu não conseguia manter a minha família somente com o salário de professor que eu tinha até então, né? Então, era um salário pequeno, em média ganhava de 2.500 a 3.000 reais, e eu não conseguia manter, porque nessa época aqui, eu já tinha a minha filha tem 11 anos. Então, ela era pequenininha, eu percebi que eu não conseguiria aumentar e melhorar a vida financeira da minha esposa e da minha filha, e eu comecei a querer buscar na internet um recurso a mais, né? Um recurso que trouxesse, de alguma forma, algo para poder ser uma renda passiva, né? Então, por quê? Porque eu já dava aula de manhã, já dava aula à tarde, à noite, aulas particulares, e eu percebi que eu não ia conseguir, em relação ao tempo de trabalho, aumentar o meu salário, né? Então foram 186 vídeos, 200 vídeos aí tentando, mas esse canal ele não me gerou praticamente nada de lucro, assim. Então durante anos eu tentei, ele ficou monetizado, mas assim, o que eu ganhava nesse canal não pagava nem a energia do mês, né? Então, assim, o que eu ganhei em anos trabalhando com este canal, eu não consegui pagar praticamente nada da minha vida. Então, foram anos e anos de dedicação e não era fácil porque eu tentava fazer inúmeros vídeos diferentes, saindo de casa, minha esposa me ajudando, me auxiliando. Então, realmente foi uma etapa muito importante para o meu crescimento profissional, mas foi muito complicado e não me gerou uma receita que até então eu buscava. E junto com esse canal, eu comecei a trabalhar com o canal que era o Professor Também Joga, né? Que era um canal de games, tá? Então, se a gente colocar aqui dos mais antigos, há 9 anos, então, eu faria meu primeiro vídeo. E se você roletar aqui, foram várias fases, né? Então, fases do terror, jogos aleatórios, né? Então, são números e números absurdos de vídeos, tá, pessoal? Eu tô falando aqui de 2.7 mil vídeos nesse canal, tá? Então, eram 2 canais que eu trabalhava, né? De final de semana, principalmente, porque de semana não tinha muito tempo. E aí eu ia gravando, fazendo live, fiz algumas parcerias, stream. E o máximo que eu conseguia tirar de dinheiro aqui era 300 reais por mês, né? 500 no máximo, com doações, né? Então eu percebi também que para eu ser, né, um produtor de conteúdo de game e um streamer, eu teria que me dedicar muito mais tempo, eu teria que largar as aulas para poder fazer isso, né? Então isso me gerou anos de trabalho, foram anos mesmo, tá, pessoal? Não foi mas foram 5, 6 anos seguidos fazendo. Se você roletar aqui, não vai acabar nunca mais. Podcast, um monte de coisa eu fiz aqui, tá? Realmente é algo assim que eu me dedicava muito. E aí chega um certo momento, tá, pessoal? Por que eu tô comentando isso com vocês? Ambos os canais não me geravam rendas interessantes, né? Então essas rendas, elas não davam para poder me manter. Eu gastava horas da minha semana e obviamente, eu me afastava mais da minha família, né? Porque eu tinha que ficar produzindo, editando, fazendo um monte de coisas. E aí surge vai fazer 5 agora, né? 5 anos, há 4 anos, em 2021, o meu primeiro vídeo de NFT Games, né? Eu comecei a querer entender mais esse mundo dos NFTs, porque até então eu já investi um pouquinho em Bitcoin, já lia um pouquinho a respeito, e eu comecei a buscar esse conhecimento em NFT Games, isso há quase 5 anos, tá? 4 anos. E aí eu comecei a fazer vídeos, né? Vídeos no YouTube, lives, eu comecei com Axie Infinity, depois foi para, né, outras porqueira véia, né? Então Plants vs Undead, aí fui para Star Atlas, aí comecei, né? Aí começou uma fase
realmente aonde eu vi dinheiro. Então, pela primeira vez, depois de anos trabalhando no YouTube, eu comecei a perceber que eu teria condições de ganhar dinheiro com vídeos na internet, com parcerias, até então com projetos que eu acreditava que eram projetos sérios, né, projetos interessantes. Então eu comecei a fazer o investimento, e é aí que entra a ganância, tá? Por que eu tô falando de tudo isso com vocês? Porque aí entra o sistema da ganância. Então, nessas épocas aqui, eu comecei a ganhar um dinheiro que eu nunca tinha ganho na minha vida. Essa é a grande verdade. Porque as lives, eu conseguia ter um público bem alto na Twitch na época, eu conseguia fechar parcerias com os projetos, esses projetos me pagavam para fazer vídeos, né? Eram vídeos patrocinados, e todo o dinheiro que entrava, eu investia nos games, né? Nos NFT games que não eram games, eram click to earns, né? Então eu comecei a trazer Crypto Cars, ó, dupliquei meu investimento, Plants vs Undead, Crypto Mines, que eu falei no meu vídeo anterior, Heroes of Empires, aí eu comecei, Block Monsters, cara, só que aí eu comecei a entender o risco, ó, repare que lá no começo eu já falei isso aqui, ó, cuidados que você deve tomar. Por quê? Porque eu comecei a fazer o investimento um atrás do outro. E eu não pegava esse dinheiro, pelo menos uma parte desse dinheiro, e colocava no bolso. Para poder comprar coisas para minha casa, para trocar um carro, para fazer as coisas que nós queríamos, né? E aí, graças ao bom Deus, a minha esposa começou a conversar comigo. E embora ela não entendesse esse mundo das tecnologias, NFTs, ela falou, meu, calma lá, deixa eu entender, todo o dinheiro que você está ganhando, você está reinvestindo, porque na minha cabeça, eu tinha que reinvestir todo o dinheiro para poder ganhar mais ainda. Só que tem um pequeno detalhe no meio disso, né, pessoal? Eu tava aqui, ó, né? Então eu tava entre 2021 e 2022. E os NFT games, eles estavam bombando nessa época. A liquidez estava gigantesca. Qualquer projeto de NFT game nessa época aqui dava muito dinheiro. Mas muito dinheiro, gente. Assim, absurdo dinheiro. Você tinha lucros de 300, 400, 1000%, 3000%. E eu comecei a ficar doido com isso daqui. Eu comecei a gastar muita grana. Eu comecei a perder a noção do que era o dinheiro. Então, para mim, $500, $1000 não era nada. Eu perdia, eu falava assim, tudo bem, só é $1000. Cara, eu tava falando de R$5.500. Então, o que para mim antes não era uma realidade, e por causa da ganância de querer sempre ganhar mais, eu comecei a empolgar cada vez mais nos NFT games. E eu comecei a trazer porcarias, como isso daqui, Arms Legends, eu lembro que durou uma semana, e eu comecei a fechar parceria uma atrás da outra, e eu não estava percebendo que eu estava trazendo tigrinhos do mundo cripto. Eu não percebi isso daqui. Eu comecei com a Into Fish. Professor, mas por que você não exclui esses vídeos? Não, isso aqui faz parte da minha evolução. E aí entra o segundo ponto, que é o conhecimento. E aí eu comecei a estudar mais o que estava acontecendo. Então, o dinheiro que entrava dos NFT games, das parcerias, das lives, eu parei de reinvestir. Eu parei de fazer reinvestimentos. Pelo menos uma boa parte. E eu comecei a fazer o quê? Comprar Bitcoin. Então, nessa época, em 2021, 2022, o Bitcoin estava batendo sua alta histórica, 68 mil. Só que em 2021 e 2022, o Bitcoin começou a cair. E aí eu percebi que o Bitcoin, quando começou a cair, ele batia um valor próximo a 20 mil, 18 mil, 15 mil, eu comecei a comprar Bitcoin. Eu comecei a comprar Bitcoin e, ao invés de investir em projetos merdas, em projetos porcarias, que até então eu acreditava que isso daqui sim ia me deixar rico, tá? E aí eu comecei a perceber que um projeto atrás do outro começou a ir à falência, começou a cair. Olha o número de views que eu tinha no meu canal, tá? Era 11 mil, 15 mil views, tá? E aí eu comecei a perceber que as coisas foram acabando, ó, tá vendo? Entenda a diferença de ROI. Então eu comecei a perceber que esses projetos não eram sustentáveis. Por quê? Porque com o meu conhecimento, eu comecei a cortar minha ganância. E eu comecei a usar uma estratégia de compra equilibrada. Então, o que eu fiz? Praticamente 80% dos lucros que eu tinha em NFT Games e parcerias, eu comecei a comprar Bitcoin. E eu cheguei a comprar muita quantidade, tá? Eu fui comprando porque tudo que entrava,
e entrava um dinheiro alto, eu ia comprando em Bitcoin, aqui no fundo, tá? Eu tô falando de comprar aqui, ó. Então a minha média de compra de Bitcoin, ela foi de 18 mil dólares, mais ou menos. Mais ou menos, tá? E aí, o que que aconteceu, pessoal? Em 2022, o NFT Game e o metaverso vai à falência. Todos os projetos NFT Games foram por água abaixo, todos eles faliram, todos acabaram, todos, pessoal, tá? Todos esses projetos aqui, a galera aqui investiu e achou que ia ficar rica e não estudou o mercado, foi junto com o mercado, perdeu tudo, todo o dinheiro. Mas, professor, você não tem vergonha dessa época? Não, não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha porque nessa época aqui foi o que fez eu mudar a minha cabeça e eu evoluir no DeFi. Então eu percebi que através disso daqui, desses NFT games, desses jogos, né, que a maior parte eram grandes pirâmides financeiras, eu comecei a compreender mais o mundo cripto, eu comecei a compreender mais o mundo DeFi, e aí sim eu comecei a mudar o meu conteúdo. Repare que eu continuava com NFT Games, continuava falando sobre projetos que praticamente o meu canal era baseado em NFT Games, eu não falava nada além disso, só que no meio desse caminho eu comecei a estudar mais, né? Então, se você pega hoje o meu canal, que na época era o professor também joga, depois transformou em professor na Web3, se você pega hoje o meu canal, nos últimos 2 anos, o meu canal ele deixa de ser uma vitrine de produtos de merda para ser hoje um canal onde eu tento trazer conhecimento. Eu tento trazer para vocês o máximo possível dos meus estudos a respeito do que o mercado pode te oferecer. Alguns projetos, obviamente, alguma parceriazinha que vai chegando, mas eu tentei, de alguma forma, começar a profissionalizar o meu trabalho. E junto com isso, o Bitcoin subiu de preço. Então, pessoal, é aí que entra a questão da diminuição da ganância e aumento do meu conhecimento, graças ao tempo, a uma pessoa que está do meu lado sempre, no caso foi a minha esposa, e isso eu falo que se você tiver a sorte de pessoas que você confia do seu lado, que normalmente é uma pessoa, tá? Não são muitas, tomem muito cuidado com quem vocês se abrem e falam, né? Eu consegui vender o Bitcoin na faixa dos 70 mil dólares, tá? Então, se a minha compra foi na faixa de 18 mil, eu vendi os meus Bitcoins na faixa de 70 mil, mais ou menos, eu vendi lá, 672 mil. Então eu tive 282%, 280% de lucro e eu realizei. Realizei todo o meu capital nessa época aí, tá? Que foi mais ou menos aí em final de 2024. E aí o que eu tenho feito? Comprado mais Bitcoin nas quedas. Eu tenho comprado Bitcoin de novo, tá? Então a minha média de compra de Bitcoin agora tá na faixa de 62 mil. Então, o que eu estou fazendo? Novamente usando estratégias. Nesse momento eu já estou com quase 19% de lucro, tá? Por quê? Porque o Bitcoin está subindo. Ah, e se descer, eu compro mais. Eu vou comprando DCA. Então, isso daqui é, para mim, fundamental para você ter sucesso ou fracasso. Então, se você for ganancioso e não tiver conhecimento, você vai para o fracasso, cara. Você vai para o fracasso. Tá? Se você quer ficar rico de um dia para o outro, se você não quer dar tempo ao tempo, eu tô falando aqui que foram 5, 6, 7 anos de evolução para eu conseguir mudar minha vida, né? De estudos, de vídeos, de parcerias, hoje eu tenho, né, alunos, mentoria, bom, um monte de coisa interessante que eu vou falar em diversificação. Então, meus lindos, com conhecimento eu mudei a minha vida. Eu mudei a minha vida, tá? Eu falo para vocês que isso é muito importante. Porque com conhecimento, eu consigo hoje gerar renda com o meu conhecimento. Gerar renda com o YouTube, gerar renda com meus cursos na Hotmart, gerar rendas com as minhas mentorias ao vivo, gerar renda com as minhas parcerias, que hoje o canal, graças a Deus, tem grandes parcerias, né? Se a gente pega aqui, nós estamos falando de grandes marcas que hoje patrocinam e que ajudam o canal, né? Então, vou até mostrar aqui para você. Olha, Etherfi, Cash, Kaspersky, Decent, Bybit, OKX, Metapool, Near, Tangent, 1K. Olha o naipe das marcas que acreditam no meu trabalho hoje, tá? Fechei agora a parceria direta com a Roboforex, que eu vou fazer vídeo. Então, é muita coisa boa, tá? Que você vai conseguir com a diminuição da ganância e com o aumento de conhecimento. E aí nós vamos para a diversificação e nós vamos para a sua realidade de vida, tá? Um ponto muito importante. Diversificação, para mim, é a chave do sucesso, tá?
E quando eu digo de diversificação, eu estou falando todos os tipos de diversificações que existem, tá? Desde renda fixa com real, de você colocar o real para render aqui no Brasil, hoje está dando média de... eu consigo hoje 15%, né? Eu uso várias estratégias de rendimento aqui no Brasil. Então, sim, é importante que você tenha dinheiro de reserva no mínimo de 6 meses. O correto seria você ter reserva de 1 ano, tá? Isso em real, tá? Não é em DeFi, não é em criptodólar, nada disso. É em real mesmo, na sua moeda. E você ter uma estratégia diversificada aqui no Brasil. Eu não trabalho com renda variável brasileira, tá? Eu não trabalho, mas você pode querer trabalhar na Bolsa do Brasil também. E aí nós entramos no mundo do DeFi, tá? E aí o mundo do DeFi, pessoal, é aí que está a grande chave do negócio, porque o DeFi não é investimento. O DeFi é uma replicação do mercado, né? Uma replicação do mercado tradicional, mas nas finanças descentralizadas. E aí, quando você tem as estratégias, eu já fiz vídeos assim, absurdos aqui no meu canal, tudo de graça, tá? Então vamos lá. Eu tenho Ethereum, eu tenho altcoins, eu tenho criptomoedas. Põe staking. Pelo menos uma parte. Porque o staking, você vai conseguir fazer o rendimento passivo daquele ativo. Existem ótimas estratégias de staking. Claramente que você tem que trabalhar com nível de segurança elevado. Quanto menor a DEX, né, quanto mais risco, mais rendimento. Então tomem cuidado com a queda de segurança. Dá uma olhadinha no meu vídeo de hacking que eu falei sobre isso, tá? Claramente, se você escolhe as maiores DEXs do mercado, que estão aqui na DeFiama, só roletar e você vai ver, Aave, Lido, Eigenlayer, Morpho, Ethena, quanto maior for a plataforma, mais proteção você vai ter, né? Então você consegue rendimento, isso aqui é renda passiva. Eu quero gerar liquidez. Beleza, você pode fazer as chamadas piscinas de liquidez. As piscinas de liquidez você consegue rendimentos bem interessantes. Mas para isso você tem que ter conhecimento. Se você não tiver esse conhecimento aqui, ó, piscina de liquidez para você não adianta nada. Só vai perder dinheiro com ela. Só vai perder dinheiro com o famoso impermanent loss. Tudo isso tem no meu canal. Eu tenho vídeo falando de piscina, tenho vídeo falando de impermanent loss, tudo aqui no meu canal. Não, professor, eu não tenho dinheiro, mas eu quero comprar Bitcoin. Eu quero holdar Bitcoin, eu quero comprar. Você quer? Você não tem dinheiro? Faz empréstimo. Vai lá na Aave. Tá? Porque lá na Aave você vai conseguir fazer um empréstimo descentralizado e você vai conseguir pegar liquidez e comprar ativos e pagar uns juros de 3 a 4% ao ano, tá? 3, 4% ao ano, muito melhor que um banco de merda que você vai pagar aí. Esses bancos porcarias que vão acabar com a tua vida, tá? Olha quanta diversificação você pode fazer, né? Professor, que mais que eu consigo fazer? Vixe Maria, velho. Você pode fazer de tudo. Você pode, já falei aqui no meu canal, você pode pegar ações americanas tokenizadas. Você pode investir em ações americanas no DeFi, né? Então, que seria uma ótima estratégia para você. Então, assim, tem muita coisa boa. Com estudo, né, você consegue entender o mercado de uma maneira brilhante. Você consegue compreender como que o mercado pode te ajudar, né? Então, é uma replicação do mundo tradicional financeiro, mas de forma descentralizada, sem pagar imposto, meus queridos. Imposto é a destruição da sua vida, tá? E é isso que o governo faz com você. Ele tira aquilo que é teu por direito, sem que o governo te dá nada, ele não te dá absolutamente nada em troca. Então isso daqui vai destruindo você. Então você não pode estar totalmente no real, como também você não pode estar totalmente no DeFi. Tenha dólar, tenha euro no DeFi, tenha euro, tá? Tudo isso eu falo para vocês aqui, ó, nos vídeos. Você consegue rendimentos de 20%, 20% ao ano no dólar, 20% ao ano no dólar, sem pagar imposto. Tudo isso são diversificações. E foi assim que eu mudei a minha vida. Foi comprando Bitcoin, foi comprando algumas altcoins como Ethereum, Aave, como Link, e eu fui diversificando essas altcoins no DeFi e holdando Bitcoin. Posso falar uma coisa para você? Bitcoin, não faça nada com ele, coloca na sua carteira. Compra uma hard wallet, links estão na descrição, tenho parceria com um monte aqui, e coloca isso em holding, esquece que você tem o Bitcoin. Esquece, só vende ele quando você tiver um lucro.
Sabe qual que é a dica que eu te dou? Estabeleça um lucro que você queira. Ah, eu vou estabelecer 50%, eu vou vender metade. A hora que bater 70%, eu vendo mais 20%. A hora que bater 100%, eu vendo o resto. Coloca a meta de venda. Não romantize Bitcoin. Bitcoin é lucro. Lucro virtual não compra carro, lucro virtual não paga viagem, lucro virtual não paga cirurgia, não faz, não paga teu sonho, né? Então não adianta nada você romantizar o Bitcoin se você só manter ele na tua carteira. Obteve o lucro, vende. Depois ele vai cair de novo. Aí você compra de novo. E você vai diversificando, e você vai diversificando. Ah, professor, mas esse Bitcoin que você vendeu aí a quase 70, 71 mil, 72, ele foi a 126. Porra, eu tive 220% de lucro. 280% de lucro. Por que eu ia esperar mais se eu já tinha 280% de lucro? Gente, pelo amor de Deus, você não precisa esperar o tobinha da galinha, não, né? Pelo amor de Deus. E aí entra a realidade de vida. E por que eu falo da realidade de vida? Porque o brasileiro adora mostrar uma realidade de vida que ele não tem. Instagram, né? Realidade de vida. Qual que é a sua realidade de vida? Você consegue comprar um carro de 200 mil? Então não compra. Não fica entrando em dívida por causa de bens. Não faz isso na sua vida, cara. Você não precisa fazer isso. Não há necessidade, entendeu? Você não precisa pagar uma academia de R$ 500 por mês. Você pode pagar uma academia por R$ 70 por mês, mais simples. Você não precisa comprar uma roupa todo mês. Você pode comprar uma vez no ano uma roupa mais simples, mais bonita. E acabou, é isso. Você não precisa ficar pagando coisas que não precisam ser pagas. Então a primeira coisa que você tem que botar na tua cabeça quando fala de realidade de vida é economia, tá? Você tem que economizar. Porque uma economia faz você investir mais. E a partir do momento que você investe, você tem sucesso. Se não sobra dinheiro, se você não entra na tua realidade de vida, você não consegue melhorar. Não sobra liquidez, não sobra dinheiro para você conseguir comprar em boas oportunidades. Cuidado com a realidade de vida, tá? Se você não tem condição de ter, não tenha. Não entre em dívida. Porque quando você entra numa dívida, pagando um carro, pagando um imóvel, você está pagando o dobro, 3 vezes mais o valor dele. Não faça isso, tá? Pé no chão sempre. Pé no chão sempre. Tá? E aí entra um pouco da minha história. Por que que hoje eu ainda dou aula? Eu sou CLT. Por que que eu sou CLT? Porque o CLT me gera dinheiro. O CLT me gera salário. E esse salário, pessoal, é um salário que não é tão alto, mas ele é um salário que paga as minhas contas. E o que eu ganho na internet, eu uso para investir. Então, o meu salário paga a minha conta. Se o meu salário paga a minha conta, junto com ele tem plano médico, junto com ele tem cesta básica, junto com ele tem fundo de garantia, tá? Então, olha quanta coisa, tá, que o CLT me traz. Então, por isso que eu ainda trabalho em 3 escolas, tá bom? Essa é a minha realidade de vida. Eu não fico comprando roupinha de marca, eu não fico viajando para a Europa, eu tenho minha vida muito bem estabelecida, graças a Deus com muito conforto para os meus filhos, mas com muito pé no chão. E eu não fico mostrando a minha vida para ninguém, porque eu não preciso mostrar para ninguém. Eu preciso só viver, tá? Realidade de vida. Isso aqui é muito importante. Depois eu quero fazer um vídeo só sobre isso, tá? Se vale a pena você manter o CLT junto com a parte do mundo da internet, tá? Eu quero fazer um vídeo só disso. E por último, a autonomia e segurança, que para mim é o último ponto. Nunca, jamais você deve depender o teu dinheiro para alguém. Por isso que eu sempre vou ser contra, eu falo isso para vocês sempre, tá? Eu sempre vou ser contra você fazer o cop trading. O cop trading, ele funciona para folgado. Ponto, acabou. O cop trading, ele funciona para quem não quer estudar, para quem não quer se dedicar. E aí você vai perder dinheiro, Kim. Você vai perder dinheiro, porque você depende de uma outra pessoa para ganhar. Acabou, filho. Tá? Nunca dependa de outros para tua opinião. Nunca, jamais use um vídeo no YouTube de qualquer produtor de conteúdo que seja para poder ser a referência das suas compras. Eu já fiz muito isso, eu só me ferrei. Porque o que a gente mais tem aqui são
Pessoas que fingem que sabem alguma coisa. No fundo, ninguém sabe nada, tá? A gente nunca vai saber o que vai acontecer com o mercado. Vai cair, vai subir, vende, compra. Não, é só com teu estudo isso. Então, autonomia. Estude e tenha autonomia. Faça por você. Jamais, nunca deixe o teu dinheiro para que outro cuide dele. E é por isso que é importante você estudar. E segurança, pessoal. Segurança, tá? A partir do momento que você diversifica o teu capital, quanto maior for o rendimento, menor a segurança. Põe isso na sua cabeça, tá? Então, se o teu rendimento é alto, quer dizer que a tua segurança está baixa. E aí entram as automações e entram os grandes projetos, né? Que a gente vê hoje no YouTube. 10x vai bater 20x. O PEP do PEP, né? Os meme tokens. Então, tomem muito cuidado. Automação, eu falo de automação aqui no meu canal. Se a automação tá me dando 0,5 no dia, eu tiro praticamente 1% do meu capital. Sabe por quê? Porque isso aqui pode acabar amanhã. Isso aqui não existe, gente. Se todo mundo ganhar 0,5% ao dia, todo mundo vai ficar milionário em um ano. Isso aqui não existe. Então, se a automação tá me dando muito lucro, eu ponho só um pouquinho do meu dinheiro de lucro. Se eu perder, perdeu, acabou. Eu tô diversificando, eu tô me preparando, né? Agora, obviamente que quanto mais rendimento eu tenho, mais eu cresço o meu olho. E aí entra de novo a ganância. E aí você acaba se lascando bonito. Porque você fala, ô, calma lá. Se eu tô colocando aqui $500 e tá me dando 50 dólares por semana, caraca, bicho. Então, se eu pegar todo o meu dinheiro, meu Deus, eu vou ficar rico. Aí tá, aí a automação dá um problema, você é liquidado, você perde tudo. O copy trade te liquida também, você perde todo o teu dinheiro. Aí você, com aquele super projeto incrível que você estava ganhando de renda passiva, faliu, todo mundo te roubou e você se lascou. E aí vem o fracasso. E aí você vai culpar quem? Vai culpar a criptomoeda. Você vai culpar a tecnologia. Você vai falar que cripto é pirâmide financeira. E eu tenho uma tristeza para te falar. Tudo é uma pirâmide financeira. Todo o mercado é manipulado. Todo o mercado. Seja dólar, ouro, petróleo. Tudo é manipulado. A guerra manipula, presidentes manipulam, todo mundo manipula. O que vai de você é saber usar das estratégias para você se dar bem. Bom, é isso. Vídeo super comprido, mas espero que vocês tenham gostado. Vídeo aí, ó, diferentão. E eu aguardo muito o teu comentário. Entra lá no meu grupo do Telegram, tô aqui para poder te auxiliar. Lembrando que eu tenho cursos na Hotmart, 3 grupos de cursos, ensino DeFi, ensino automação gratuitamente no meu grupo do Telegram, automação de ouro do Forex. Tá muito bom, mas o risco é alto. E eu falo muito sobre isso. E é isso, gente. Estudem, evoluam, cresçam, desenvolvam. Para de ficar na zona de conforto. E, pelo amor de Deus, tenham autonomia. Um forte abraço, tudo de bom para vocês. Valeu. Tchau.